Muito bem, depois de um tempo aí ausentes no YouTube, a gente volta para fazer uma nova dica de leitura, compartilhar com vocês um pouco do que nós temos lido, né? E hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, ó, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari. Eu fui comprar esse livro na livraria e o vendedor estava conversando com uma outra potencial compradora falando que ele não curte muito esses livros de breve história, porque acaba sendo um pouco superficial. Eu, além de achar ele um péssimo vendedor, eu decidi comprar o livro mesmo assim, porque eu tendia a discordar dele. Comprei o livro e o livro é bem legal. Ele conta a história da humanidade desde o surgimento do Homo sapiens, como essa espécie insignificante conseguiu se sobressair e dominar o mundo, né, até os dias de hoje, e qual é o futuro da humanidade, passando por revolução cognitiva, revolução industrial, revolução agrícola, impérios, economia, tudo de uma maneira bastante, óbvio, breve, como diz o livro, mas de maneira interessante. O Yuval é um bom professor e um bom autor. Ele é professor em Jerusalém, ele é formado em Oxford, doutor em História, e ele de fato é muito bom no discurso dele. Só que, sendo uma breve história, eu tendi hoje a concordar com o vendedor lá do dia que eu comprei o livro. Porque por ser breve, e senão não caberia num livro, o livro já não é muito pequeno e você necessariamente tem que ser breve para contar uma história tão longa, ele acaba sendo injusto em algumas partes, em alguns pontos do discurso dele, né? Quando você não entende muito bem do assunto, você acha legal, aceita e segue a leitura. Quando você entende um pouquinho e se interessa por aquilo pelo qual ele está falando, você acaba percebendo que não é bem assim. No nosso caso aqui do canal e no meu específico, eu gosto de assuntos relacionados à fé, religião, e quando ele falava sobre esse assunto, eu às vezes concordava e muitas vezes falava, é isso, mas não é isso, não é muito bem isso, ou talvez não seja isso. E acho que se você entende de neurociência, talvez quando ele fala sobre isso, você vai discutir se é isso ou não, se você é um filósofo, se você é um economista, se você é um professor de história, talvez você fale para ele, ó, você está dizendo isso, mas talvez não seja isso, talvez seja isso outro. Então eu acho que a leitura tem que ser sempre crítica, como tudo que a gente lê. Mas eu acredito que esse é o grande defeito do livro. O autor ele não deixa claro que esse é sempre carregado de uma opinião pessoal. E ele trata tudo como se fosse ponto pacífico, mesmo aquilo que não é ponto pacífico. E também não gosto muito quando a gente ignora questões subjetivas como felicidade, ética, moral, alegria. Tudo isso ele trata até brevemente no final do livro, mas ao longo da leitura ele trata isso como se fosse uma coisa, uma fantasia coletiva, inclusive direitos humanos, questões sociais e tudo mais, que ele mesmo fala que pode gerar algum tipo de desconforto, mas que é isso, quando na verdade eu pessoalmente acho que nem tudo é exatamente isso. Não que desabone a leitura e nem que torne um livro ruim. Como eu falei, é um livro bom, a leitura é boa, ele escreve muito bem, mas a gente tem que ter sempre esse olhar crítico com relação a isso. Ele não é isento, não existe isenção, ele não é imune a, né, na escrita dele, deixar transparecer de maneira clara que ele tem um posicionamento, não que isso é errado. Eu acho que o erro dele é não deixar claro que isso é um posicionamento e tratar como se fosse ponto pacífico aquilo que não é. Mas é uma boa leitura, leia e discuta, critique esse livro. Se bem que, para pessoas oriundas de Oxford, tem outros autores muito mais legais para indicar para vocês a leitura. Mas fica a dica aí, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Curte o vídeo se você gostou, comenta se você já leu, fale sobre os livros que vocês têm lido e se vocês querem mais dicas, né? A gente gosta muito de fazer isso. E se for do desejo geral da nação, por que não continuar? Siga a gente lá nas redes sociais, canal Telescópio, e escute os nossos podcasts lá no crentaços.com.br. Também sigam a Crentaços aqui no YouTube e nas redes sociais, sempre Crentaços. Certo? Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau.